meus irmãos e minhas irmãs. Na sequência do ciclo de Elias, o texto que hoje temos diante dos olhos para esta meditação, o capítulo 19, versículos 1 a 14, nos fala a respeito de uma fuga de Elias. Na verdade, após ter degolado os profetas de Baal no Monte Carmelo, a Sagrada Escritura nos fala que ele foi vítima das iras de Jezabel, a esposa de Acabe e protetora daqueles falsos profetas. Através de um mensageiro lhe manda dizer o seguinte: os deuses me façam isto e acrescentem aquilo, se amanhã a estas horas tua cabeça estiver ainda em cima do teu pescoço. Ao ouvir estas palavras, Elias teve medo e fugiu. Mas não fugiu para qualquer lugar. Não fugiu simplesmente de Jezabel. Fugiu em direção a Horebe, isto é, em direção ao Sinai. Horebe e Sinai são sinônimos. Fugiu em direção às origens da religião javista. Fugiu em direção ao local onde Moisés havia constituído o povo de Deus através de uma aliança sagrada que se comprometeram a respeitar e, nos tempos de Elias, a tinham abandonado. Fugiu para se reencontrar e se refontizar na religião pura de Israel. O texto nos fala que, durante esta fuga, deserto adentro, Elias se sentiu desencorajado. E desencorajado a ponto de desejar morrer. Eu sou o único dentre os profetas que permaneço fiel a Deus. Parece ser o único em Israel que não dobra os joelhos diante de Baal. Sentou-se por debaixo de um junípero, deitou-se, pediu a morte, é melhor para mim morrer do que viver, e adormeceu. O texto continua dizendo-nos que foi despertado por um anjo de Deus. Elias come e bebe, levantou-se e viu pão cozido diante de si, comeu e voltou a dormir novamente. Pela segunda vez o anjo do Senhor o tocou e disse: Elias, come, porque te resta ainda uma longa viagem. Comeu, bebeu e, fortificado por aquela comida, foi capaz de caminhar até o Horebe, a montanha de Deus. Entre parênteses, quando um peregrino vai a Israel e visita o cimo, o topo do Monte Carmelo, encontra lá, numa capela dirigida por monges ou frades carmelitas, um sacrário que para mim é o mais significativo de todos os que eu conheço no mundo inteiro. A porta do sacrário é um retrato de Elias deitado debaixo do junípero e despertado pelo anjo de Deus com um pão a seu lado e o convite para comer e assim prosseguir o caminho. E aqui podemos fazer uma pausa.
uma pausa para apropriação e meditação. Nós também, como Elias, temos uma longa viagem a fazer. Melhor, já a estamos empreendendo e já a realizamos há longo tempo. Esta viagem em direção a Deus não é uma viagem fácil, pois não é fácil viver, e mais difícil ainda viver bem, viver sem se arrepender de ações ou realidades feitas, viver de tal maneira que a construção que se faz seja uma construção sólida, viver sem se envergonhar do passado que realizou, viver sem viver vaziamente, sem viver sem nada, sem viver despreocupado e despreparado. Viver é uma arte difícil, talvez a mais difícil e desafiadora de todas as outras capacidades ou de todos os outros empreendimentos humanos. Viver não é fácil. E viver bem, repito, é mais difícil ainda, por isto mesmo. Como Elias, nós temos necessidade de uma comida que nos sustente pelo caminho, em direção à montanha de Deus, em direção à verdadeira pátria. Em meio a este deserto, necessitamos do pão dos peregrinos. E este pão dos peregrinos é para nós a Eucaristia, onde o Cristo, no momento do seu sacrifício, não em qualquer momento da sua vida, no momento em que morreu e ressuscitou, dá-se em comida e bebida a nós. Sim, comemos e bebemos o corpo esquartejado e pregado na cruz, porém ressuscitado por Deus. É esta a nossa comida, a nossa intimidade plena com a humanidade de Cristo, que é Deus, com a sua morte e a sua ressurreição. É este o pão que nos alimenta. É evidente, o símbolo é pequeno e humilde. Esta realidade, este corpo imolado, este corpo crucificado e ressuscitado, se dá a nós num pedacinho de pão. Melhor, nas aparências de um pedacinho de pão que até o vento é capaz de levar das nossas mãos. O símbolo é pequeno, o símbolo é humilde, o símbolo é econômico. Não é necessário comer um pão inteiro para receber o corpo de Cristo, porque estamos numa outra ordem, na ordem do sobrenatural e não na ordem do natural. Não é um pão que sirva para alimentar a nossa vida material neste mundo. É um pão que serve para uma outra vida, que tem uma outra finalidade. Caríssimos irmãos e irmãs, eu celebro diariamente para o povo de Deus. E por vezes, vendo o grande número que se aproxima da comunhão, eu me pergunto, todos estes estão capacitados a comungar? Todos estes sabem realmente o que estão fazendo? Todos estes estão verdadeiramente preparados para receberem o corpo do Senhor? Quantas pessoas há que, depois de terem comungado inúmeras vezes na própria vida, não a modificaram? O metabolismo espiritual não se deu. Continuam as mesmas pessoas, com a mesma mediocridade, com os mesmos defeitos, com os mesmos pecados, mas afinal o que há? Falta de metabolismo espiritual.
ele não se dá. Aquela comunhão não serviu para nada, ou serviu para muito pouco. Mas isto significa que ou não estavam preparados para comungar, ou não possuíam uma grande fé na Eucaristia, não sabiam o que estavam realmente fazendo, ou não permitiram que a presença do Salvador no ato da salvação, no seu mistério pascal, nos transformasse desde dentro a partir do Espírito Santo. Mas isto se nota muito nas nossas Eucaristias, quando logo após a comunhão somos despedidos da missa. 2 minutos depois de comungarem, estamos fora da igreja, nos divertindo, nos distraindo, falando de outros assuntos quaisquer, alguns até fumando um cigarro, mas que comunhão profunda pode ser esta? Eu não compreendo uma pessoa que acabe de comungar e 2 minutos depois esteja fora. E se é verdade que a missa termina 2 minutos depois, não deveria ser assim. Bento XVI insistiu em que houvesse um tempo determinado de silêncio após a comunhão, feito pelo sacerdote e pelos participantes, exatamente para se entrar e interiorizar a comunhão, o corpo de Cristo recebido, e entrar não só em contato, mas em intimidade com o Senhor. Este silêncio, algumas pessoas o fazem louvavelmente, pode ser ou deveria ser prolongado por uns 10 minutos ao menos após a missa. Eu estou mais do que convencido que se houvesse este cuidado, se houvesse um silêncio mais demorado, 10 minutos após a missa, em silêncio introspectivo, sem se distrair para a direita ou para a esquerda, as nossas comunhões seriam melhores. Nós sairíamos mais fortificados e mais conscientes do que realizamos. E assim permitiríamos ao Cristo comungado e a seu Espírito que nos transformassem pouco a pouco em sua própria pessoa, que nos transformassem ou transformassem o nosso coração no seu coração. A pergunta que não deixa de ser posta é esta: como comunga cada um? Como? Com que frequência? Com que profundidade? Com que consciência? Com que intensidade? Com que fervor? Eu acredito que para muitos seja a pequenez do símbolo, uma pequena hóstia apenas, que não leve a despertar grande interesse ou profundidade. Mas isto tudo é falta de catequese, é falta de orientação e, sobretudo, falta de fé e profundidade interior. Somos superficiais, comungamos superficialmente e a Eucaristia realizada ou recebida em superfície não atinge o nosso interior. Sim, tomemos uma decisão. Quem sabe a decisão principal deste retiro? Basta com estas comunhões infrutuosas. Basta com estas comunhões frequentes que não modificam em nada a minha existência. Doravante, tendo comungado, eu me postarei em silêncio, pelo menos 10 minutos,
na presença do Cristo, apropriando-me da Eucaristia e deixando que ela realize em mim o seu efeito, deixando que o corpo imolado e o sangue derramado entrem, penetrem no meu ser, corra este sangue nas minhas veias e peça a Deus que o Espírito Santo lhe seja neste momento outorgado. O texto que estamos meditando se continua. Tendo chegado ao Monte Horebe, às fontes do javismo puro, Elias entra numa gruta. E então vem um furacão, mas Deus não estava no furacão. Depois do furacão, um vento impetuoso, mas Deus não estava no vento impetuoso. Depois do vento impetuoso, um fogo, mas Deus não estava no fogo. A seguir, uma brisa suave, e então Deus fala a Elias. O texto nos fala de sinais da presença de Deus, o fogo, o furacão, a ventania, mas aqui, no nosso caso, são apenas sinais precursores de Deus. Deus se apresenta através da brisa suave de um vento, o que não significa doçura, como muitos entendem, mas significa a intimidade com a qual Deus fala com o seu profeta. Que fazes aí, Elias? Eu me consumo em zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. E este é, entre parênteses, o lema da família carmelitana na igreja. Zelo zelato sum pro domino Deo exercitum. Consumo-me em zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Eu acredito que quem comungue com as devidas disposições, quem recebe o pão dos peregrinos como Elias o recebeu, este também, como Elias, e devido à participação na vida íntima do Salvador, acaba por se consumir diante do Senhor Deus dos exércitos. Acaba por se consumir em favor da glória, da honra e do louvor do Deus dos exércitos. Acaba, com outras palavras, por servir a Deus melhor. Acaba por anunciá-lo com entusiasmo a outros irmãos. Acaba por manifestar a outros as experiências que vão tendo ou possuindo neste contato constante com o Deus vivo. E isto significa consumir-se pelo Senhor Deus dos exércitos. É, neste momento, necessário fazer uma confissão. São poucos os católicos que se consomem em zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. São poucos os católicos fervorosos. Existem e são a nata e a alegria e a honra da nossa igreja, mas devemos dizer, não é a maioria. A maioria de nós católicos é uma maioria indolente, é uma maioria preguiçosa, é uma maioria que não participa, é uma maioria que realiza o mínimo, é uma maioria que não vai à missa, e não vai à missa por descaso, por preguiça, porque sempre arruma alguma desculpa para se afastar
da prática, não leva Deus a sério numa palavra. Bem, esta meditação deveria servir profundamente à reflexão desta maioria. Mas, afinal de contas, como eu trato a minha fé? Como trato a fé recebida no batismo? Como realizo a minha peregrinação na vida em direção ao céu, em direção à eternidade? Totalmente dissipado, totalmente materializado, envolto em consumismo, preocupado apenas com o material ou com a vida material de cada dia e em nenhum momento para Deus. Como somos indolentes, como somos, repito, preguiçosos. Bem, aqueles que fazem ou estão fazendo através deste canal de televisão este retiro, reflitam se a mediocridade se instalou na própria vida ou se é um católico fervoroso e praticante e pronto para auxiliar através das pastorais das nossas comunidades paroquiais o crescimento da igreja. O crescimento da igreja se dá de duas formas. Trata-se, em primeiro lugar, de um crescimento interior, de um crescimento na fé, de um crescimento no fervor, de um crescimento no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho e nosso Salvador. Em segundo lugar, um conhecimento que o leve, que o manifeste aos demais, dando a eles as razões da nossa própria esperança e da nossa fé. Estes católicos, assim designados, podem e devem modificar a existência. E o retiro espiritual é exatamente um momento de graça de Deus para que uma vida católica medíocre se transforme numa vida católica verdadeira, profunda, séria. Não se trata de se tornar um beato, um santarrão, não se trata de rezar 5.000 ave-marias por dia, isto não leva a nada, mas trata-se de levar Deus a sério. Trata-se de realizar ou reservar um tempo para Deus no próprio dia e não abandoná-lo. E, de acordo com esta meditação, comungar preparadamente, comungar fazendo uma comunhão diversa daquelas passadas que fizemos até ontem. Comungar no sentido de receber a força para poder continuar a caminhar passos certeiros na direção do nosso Horebe, na direção do nosso Sinai, que é a pátria definitiva, o céu. Comungar porque sabemos que somos peregrinos e não temos força por nós mesmos de nos deixarmos construir no tempo com relação à eternidade. E depois de comungar com as devidas disposições, com o silêncio subsequente, queimar-se nós também, queimarmos nós também em zelo pela causa do Senhor Deus dos Exércitos. No final desta meditação, é isto que eu gostaria que cada um, num momento de silêncio, trouxesse para a própria existência. E peço a Deus a graça de realizarem uma
boa e profunda apropriação do texto que acabamos de meditar na própria vida.